Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos com as nossas comentadoras Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Quando na região a Comissão Parlamentar de Aprofundamento da Autonomia aprova um aumento de 40% de mulheres nas listas de candidaturas para a eleição do Parlamento açoriano, ao mesmo tempo que se debate o plano e orçamento regionais que serão votados na Assembleia, no plenário deste mês de novembro, e o transporte marítimo de mercadorias nos Açores. Um estudo encomendado pelo Governo Regional apresenta 4 cenários possíveis de organização dos serviços de cabotagem. No entanto, Graça Silveira, a Secretária Regional das Infraestruturas, não pretende adotar nenhum deles. Muito boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, às minhas co-debatentes, Cláudia e Judite, e a Andreia, a nossa moderadora. Bom, esta história do estudo dos transportes, no fundo, porquê é que era importante um estudo? A questão que se coloca é esta, porque todos nós falamos de que este governo é só estudos e os governos acabam por mandar fazer estudos quando não querem que nada aconteça. O modelo de transportes marítimos de mercadoria, no modelo em que acontece hoje na região, os armadores estão obrigados a um determinado número de questões que, para poderem concorrer a esse serviço na região, têm que cumprir. Aquilo que se diz é que não existem obrigações de serviço público, ou seja, de facto, não há um financiamento, não há nenhum pagamento aos armadores para que cumpram esses objetivos. E esses objetivos são que o barco que sai de Lisboa ou de Leixões, ou seja, que sai do continente, tem que ir à sua ilha de destino, ou seja, não pode haver transbordo de mercadorias, e que o preço do frete tem que ser o mesmo independentemente da ilha de destino. Obviamente que em termos económicos percebe-se logo que isto não pode funcionar, ou seja, todos nós somos de acordo de que tem que haver uma coesão territorial e uma coesão social, e que não pode haver açorianos que recebam as suas mercadorias especialmente caras e outros que possam receber as suas mercadorias muito mais baratas. A verdade é que o transporte do continente para São Miguel ou para a Terceira, desde logo porque é mais próximo, e por outro porque devido ao volume de negócio de transporte, a economia de escala permitiria fazer o frete mais barato. Então, o que é que acontece? Existem as chamadas rotas de negócio e as chamadas rotas sociais. E para os armadores conseguirem cumprir com esta obrigação de praticar exatamente o mesmo preço, independentemente da ilha de destino, acabam por honorar o frete das ilhas de São Miguel e da Terceira com um valor que lhes compense entregar as mercadorias nas ilhas mais pequenas, que por acaso até são mais longe. Portanto, são mais longe e como o volume de negócios é muito menor, ou seja, a quantidade de mercadoria transportada é muito menor, onera essa operação. Aquilo que nos diferencia não é uns acharem que isto deve haver uma liberalização e pague-se o que se pagar, as ilhas mais pequenas que fiquem penalizadas e as maiores que beneficiem. Não. Aquilo que nos distingue é quem é que deve pagar essa coesão social. Porque eu penso que todos nós concordamos que a coesão social e territorial é um direito que tem que ser cumprido. Se for nesta versão que acontece atualmente, são as nossas empresas locais que são penalizadas, que já estão a perder competitividade devido a custos de contexto elevadíssimos e ainda é que têm que pagar uma coesão social que devia ser responsabilidade do governo. Mas sempre houve um pudor em falar-se de obrigações de serviço público para o transporte marítimo de mercadorias. Quer dizer, para o transporte aéreo de passageiros, toda a gente acha muito bem que se paguem obrigações de serviço público, que não é transversal a todos os açorianos, ou seja, só quem usufrui dessas obrigações de serviço público é quem viaja.
E não são todos os açorianos que viajam. Portanto, são umas obrigações de serviço público que até não são muito democráticas. Ao contrário, o transporte marítimo de mercadorias é transversal a toda a gente. Toda a gente tem que comer, toda a gente tem que fazer as suas casas. Portanto, na economia regional, os fatores de produção e as matérias-primas têm que ser importados, e se queremos economia, as empresas, sejam elas de pescado, sejam elas de agropecuária ou do que quer que seja, depois também têm que honorar o transporte do seu produto para o continente, que perde obviamente competitividade porque tem que pagar esse transporte. E já em 2014, penso eu, o CDS apresentou esta iniciativa, que era que se fizesse um estudo de vários modelos alternativos para tentar perceber o que é que serviria melhor à região. E em que deveria esse estudo considerar duas coisas: a cabotagem insular, ou seja, o transporte do continente para a região, e passar a haver um transporte eficiente de mercadorias interilhas. Até porque esta questão do mercado interno é uma questão que os políticos defendem nas suas campanhas há imenso tempo e que ainda não é uma realidade hoje. Portanto, era importante que o estudo tivesse estas duas vertentes que não tem. Okay? E dá 3 cenários, excluindo a possibilidade de haver uma liberalização. Mas o estudo aquilo que considera é uma liberalização selvagem, ou seja, não haver a possibilidade de haver obrigações de serviço público que compensassem esta liberalização. Que no fundo acabou o que aconteceu com o espaço aéreo. Liberalizou-se 2 rotas que tinham um volume de negócio para poder sobreviver, que era São Miguel e Terceira, e as outras ilhas ficavam com obrigações de serviço público. Podia ser esse o modelo ou qualquer outro. Aquilo que eu achei muito estranho em tudo isto foi, desde logo, além do estudo, o Governo Regional, além de ter encomendado este estudo, também pagou, acho eu, que é pago, porque ninguém trabalha de borla, a uma comissão técnica independente de 3 indivíduos especialistas na matéria, que depois iriam dar o seu parecer sobre o estudo ao Governo Regional. Neste momento em que essa comissão independente está prestes a dar o seu parecer, a Secretária Regional dos Transportes antecipa-se e vem dizer à comunicação social que não vai fazer nada do que está no estudo, vai ficar mais ou menos como está. Quer dizer, então, se era para ficar como está, para que é que se encomenda um estudo de 70 mil euros, que os técnicos dizem que é muito pouco para se fazer um estudo sério de levantamento de todas as limitações, de todas as condicionantes, para se conseguir encontrar soluções que melhorassem o modelo atual, mesmo que fosse numa lógica de continuidade, de não haver mudanças abruptas, de melhoria das condicionantes, porque aquilo que se pede, e é sempre aquilo que o setor pede, é qualidade, regularidade e previsibilidade. Ninguém pode ter um negócio sem saber se naquele dia vai ter barco, ou para receber as matérias-primas ou para poder exportá-las, especialmente se estivermos a falar de coisas perecíveis. E o tal preço igual para todas as ilhas, que poderia muito bem ser assegurado com obrigações de serviço público. Não só antecipa-se a dizer que vai ficar tudo na mesma, portanto, se vai ficar tudo na mesma, é de uma enorme deselegância. Quer dizer, o próprio Governo Regional contrata uma comissão técnica independente para fazer uma análise de um documento que acabou de ser feito e depois vem dizer, olha, não vou fazer nada disso. Quer dizer, não só não aceita, vem fazer estas declarações, como depois é convidada para o debate na RTP Açores, o Frente a Frente, ou Linha da Frente, declina o convite, o diretor regional também declina o convite, e o Luís Machado da Luz, que é a pessoa que mais sabe de transportes marítimos na região, aliás, ele tem a tese de doutoramento dele é feita exatamente nisto, modelos de transporte, em que levanta vários cenários, faz considera a legislação em vigor. Aliás, li na altura, porque essa iniciativa estava
à minha responsabilidade, um estudo muitíssimo bem feito. É funcionário da Portos dos Açores e o Conselho de Administração da Portos dos Açores impediu a presença do Luís Machado da Luz neste programa onde isto ia ser debatido. Isto é tudo péssimo. Não se percebe porque é que as pessoas não podem falar. Na altura fiquei muito chateada com os socialistas porque não deixaram o Luís Machado da Luz falar na proposta do CDS. Agora, a proposta do CDS vai para a frente, o estudo é feito, a região quer debater os resultados do estudo e Luís Machado da Luz volta a ser impedido de falar. E, portanto, tenho medo que seja, efetivamente, mais uma oportunidade perdida. O Marcos Couto dizia, eu não percebo porque é que, se era para ficar tudo na mesma, se fez isto tudo. Mas há aquele velho ditado que diz, é preciso fazer alguma coisa ou mudar uma coisinha para que o resto fique tudo na mesma. Basicamente é o que me parece. Cláudia Cardoso, na sequência do que já abordou aqui a Graça, quais é que são os principais problemas que se colocam ao transporte de mercadorias na região? Bem, boa tarde a todas. Cumprimentar a Andreia, a Graça e a Judite e, claro, também os nossos ouvintes do Política de Saltos Altos. Ora bem, eu começaria, antes de responder a isso, por continuar um pouco o raciocínio que a Graça fazia, porque me parece pertinente, que é, em 13 de dezembro de 22, o Governo anuncia que vai fazer um estudo sobre eventualmente o novo modelo de transporte marítimo na região para ter uma solução otimizada. São palavras do Governo na altura. E também são palavras da Sra. Secretária, os estudos é que nos dirão o que deve ser feito e qual o melhor modelo e o mais económico. Isto em dezembro de 22. Hoje, depois de se ter conhecimento do estudo e de serem apontados diversos cenários para otimizar, precisamente como dizia a Sra. Secretária, o modelo, já nada disso vale, e vem dizer a Secretária Berta Cabral que este modelo até não é de todo mau, basta que não haja grandes disrupções. Mas então, se apenas era preciso fazer pequenos acertos, talvez não era preciso ter mandado fazer um estudo de fundo, custou 70 mil euros aos açorianos, porque obviamente o dinheiro do Governo é dinheiro de todos nós. Ou podia-se ter estudado outras coisas? E, portanto, enquanto que antes era preciso aguardar que esse estudo fosse feito para ter uma solução racional, parece que as soluções que o estudo apresenta deixaram aqui um grande engulho à Sra. Secretária, porque eu acho que, de facto, o estudo tem algumas lacunas, e uma das lacunas que tem é não ter uma solução, digamos, ideal, ou pelo menos que o Governo entenda como ideal, e não havendo, quer dizer, a Secretária fica aqui numa posição de mandou fazer o estudo porque esperava ter uma determinada resposta, o estudo é insuficiente e é, sob o ponto de vista do Governo, só pode ser incompetente, ou não chegou às conclusões que o Governo esperava que se chegasse, e portanto agora a saída é isto, já não interessa nada, e o grupo de trabalho que estava nomeado fica aqui, e do qual a Secretária aguarda parecer, pelo menos foi o que disse, que parecer é que vai dar. Se der um parecer favorável ao estudo, a Sra. Secretária já disse que não vai aplicar. E, portanto, se der um parecer, otimize o que estava feito, inutiliza a feitura de estudo, que custou 70 mil euros. Portanto, digamos que ela está numa camisa de 7 varas. Mas então, quais eram os cenários que o estudo apontava? Apontava, desde logo, a possibilidade da rotação a 14 dias, com escala, este era o primeiro cenário, portanto, rotação a 14 dias, com escala de uma vez por semana em todas as ilhas. Segundo cenário, a rotação de 7 dias, com 2 hubs, que presumo seria a Ponta Delgada e o Porto da Praia, não é? E o terceiro cenário é um cenário misto, onde entrava o tráfego local. A questão é que, de acordo com aquilo que está atualmente em vigor, até por razões da política comunitária e de legislação nacional, a única forma de contornar isto é fazer com que ou a República ou a União Europeia alterem e estejam dispostas a pagar os custos excessivos que isto trará. Como não me parece que nenhuma desses cenários esteja em cima da mesa. Porque não estou a ver, no momento atual que nós vivemos, nem a República a chegar-se à frente, muito menos a União Europeia a chegar-se à frente nisto. Portanto, o Governo vai ter que fazer acertos ao modelo atual e, para fazer esses acertos, não precisava ter gasto este dinheirão em estudos.
Depois há aqui várias coisas estranhas. Uma das questões que o estudo diz é que este modelo como é que se diz, da rotação de 7 dias tem viabilidade. Ora, não me parece que nenhum armador consiga garantir este toque dos 7 dias e este é um dos cenários que o estudo levanta desde logo. E, portanto, há aqui uma situação muito difícil do ponto de vista mesmo do governo, que se colocou ele próprio nesta situação. Portanto, o estudo ia resolver tudo. Entretanto, o estudo é feito a ponta de 3 cenários, nenhum é bom. E vamos agora só limar umas arestas ao atual modelo para conseguir que isto funcione. As questões que a Graça dizia do modelo com obrigações de serviço público são claramente compreensíveis e todos nós as compreendemos, porque seria insustentável que as ilhas mais periféricas, digamos assim, tivessem que pagar um preço que seria o dobro ou o triplo do que... Além de que há aqui uma outra questão, que é do Porto da Praia. Obviamente o Porto da Praia tem um grande potencial, mas também é preciso ver que do ponto de vista da mercadoria descarregada, o Porto da Praia corresponde a um valor que é menos de metade do de Ponta Delgada. Portanto, se houver a decisão do Governo pela centralização para redução de custos, a centralização, parece-me óbvio, só poderá ser em Ponta Delgada. E aí nós vamos ter as questões, sobretudo a da terceira, e dos armadores e das empresas da terceira, aos gritos, porque querem que se ajude a Praia da Vitória aqui. Acontece que o da Praia da Vitória, do ponto de vista digamos, do encaminhamento da mercadoria, não tem um valor que permita que ele venha a ser, do ponto de vista da carga contentorizada, que venha a ser o principal. E será sempre Ponta Delgada. E este debate é um debate que eu não sei como é que o Governo depois sairá dele, não é? Nós sabemos que Berta Cabral, pelo menos é essa a minha opinião sobre ela, é uma pessoa tendencialmente centralista. Aliás, ela foi Presidente da Câmara de Ponta Delgada e viu-se como é que interpretava essas questões. Não me parece que no Governo ela tem uma perspectiva muito diferente da que tinha quando era Presidente da Câmara de Ponta Delgada em muitas matérias. Agora, há coisas neste estudo muito estranhas, muitas delas baseadas em opiniões e não em factos. É verdade. Com falta de dados estatísticos. As estimativas estão lá, mas não estão bem fundamentadas, portanto não se percebe se aquilo é feito a olhómetro, e obviamente num estudo as coisas não podem ser feitas em olhómetro. Há cenários... Um exemplo disso que foi dito por um economista que é especialista na matéria, que uma das opiniões, e é mesmo opiniões do estudo, é que deveria haver um único porto de partida no continente e que deveria ser Lisboa. E não foi feito nada neste estudo que consubstancie ou prove tecnicamente de que isto deve ser uma solução a adotar. Portanto, Leixões deixa de existir e, portanto, teria que ser tudo concentrado em Lisboa. Não se fizeram estudos de custos de entrega de mercadoria do resto do continente, quais são as empresas no continente para onde mais se exporta, se há ou não essa proximidade. Portanto, não houve nenhum estudo técnico sobre isso e é uma das conclusões. Só para ter uma ideia, um dos cenários proposto por estudo, e eu vou citar, diz assim: os armadores que o preferirem podem continuar a realizar rotações a 14 dias. Os armadores que o preferirem podem passar a realizar rotações a 7 dias. Mas então isto é a escolha de freguês? Não é o Governo que estabelece as regras e não tem que ser cumpridas por todos? Quem quiser faz 14, quem quiser faz 7. Isto é num cenário de liberalização. Isto não é num cenário que é o cenário que está em cima da mesa, penso eu, que é de garantir a questão de que se preste um serviço público na questão do transporte de carga para os Açores. E, portanto, são todas essas incongruências que penso que não foram resolvidas, passados 70 mil euros, e passado um estudo e criada uma comissão, que também digam a bom da verdade, esta comissão está completamente entalada, a verdade é esta, porque o que é que vai ser o parecer desta comissão se a própria secretária já os desautorizou e disse quais são as conclusões dela sobre este estudo? E depois a questão que a Graça aqui trouxe e que faz todo o sentido, de facto, só o facto da secretária, aliás, este governo tem muito esta prática, de não comentar decisões e matérias que são da sua esfera de competência. Então, como é que a secretária se furta em um debate televisivo sobre este assunto, de que ela é a primeira responsável? Impede o diretor regional de ir, mas aí ela pode impedir, porque, enfim,
Não devia, mas ainda podia, depois... Cláudio, ainda podia usar como desculpa dizer estou à espera do parecer da Comissão Independente, portanto não quero me pronunciar antes das pessoas dizerem o que têm para dizer. Exato. Não, até para não mas já tinha vindo dizer para a comunicação social que e depois, tudo vai ficar como está. A questão do Machado da Luz, eu julgo que ele não precisa de autorização, embora trabalhe para Portos dos Açores, ele não precisa de autorização para ser comentador. E acho que, até por uma questão de delicadeza, boa educação e elegância, informou que ia ser participante no debate. E foi impedido de ir. Bem, mas nós voltámos aos tempos da velha senhora. Isto agora é uma ditadura. Mas no PS também foi. É porque isto não faz sentido nenhum. Ele é um quadro superior da empresa. Ele não tem, ele basta-lhe informar. Claro que depois foi dito que ele não podia ir e o homem não foi. Mas na verdade, mas na altura que eu pus esta iniciativa também foi interesse da região que ele seja ouvido nesta matéria, não é? E a televisão presta serviço público, portanto, por maioria de razão, tinha todo o interesse em ouvi-lo. A televisão e todos os açorianos por via disso, não é? Judite, que desafios é que se colocam aos decisores em matéria de transporte marítimo nos Açores? Boa tarde, Andreia. Cumprimento também as colegas de painel, de debate, e a todos quantos nos ouvem através dos microfones da Rádio Clube de Angra. Bom, devo dizer que este documento é bastante extenso e extremamente técnico, e eu, na verdade, li um pouco en passant, porque não tenho sequer conhecimentos técnicos que me permitam analisá-lo como deveria ser e como ele merece que assim seja. Mas a verdade é que, e já foi apontado aqui quer pela Graça, quer pela Cláudia, enfim, este documento tem muitas fragilidades, e Lizoarte Machado, uma pessoa entendida na matéria, já veio dizer que este documento era extremamente fraco, era um documento fraco. Pronto, até pelas razões que elas já apontaram, já percebemos isto. Agora, a verdade é que este governo, como os governos anteriores, portanto, eu estive na Assembleia de 2012 a 2016, e já nessa altura era muito falado, e a Graça já se referiu a isso, que apresentou uma iniciativa nesse sentido. Já na altura se debatia muito a importância e a necessidade de haver um modelo de transporte de mercadorias que servisse todos os Açores e todos os açorianos, porque nós vivemos num arquipélago e isto é uma necessidade, e uma necessidade de que todas as ilhas sejam bem servidas em termos de transportes, quer de passageiros, quer de mercadorias. Lembro-me que na altura, em 2012, quando foi da campanha para as eleições legislativas regionais, Berta Cabral defendia muito o mercado interno para ela, era muito importante do ponto de vista dela, e era um dos seus objetivos, era se ganhasse as eleições, alterar o modelo de transportes no sentido de valorizar e de implementar um verdadeiro mercado interno. A verdade é que o tempo passou, nem os governos socialistas conseguiram implementá-lo, e agora, nesta altura, passados, pronto, já 2 anos, creio que são 2 anos de Berta Cabral ser secretária dos transportes, vem encomendar este estudo. Bem, eu não sei se não havia, quando se encomenda um estudo, é porque se tem a intenção realmente de tomar alguma medida, de fazer alguma coisa, de modificar aquilo que está mal. Agora, não percebo se ela, apercebendo-se das fragilidades do estudo, considera que não tem pernas para andar e, portanto, que nem vale a pena avançar com mais nada, mas com isso está a condicionar o parecer que se seguirá, porque efetivamente quem fez este estudo vai ter que dar algum parecer, que já está condicionado pelas declarações dela, mas também ela própria não vem assumir que o que é que a faz de repente mudar de ideias. Eu creio que se continua, isto
enfim, é a minha opinião, mas acho que se continua a governar com vista às eleições. Nós estamos, isto é polémico, eu sei, mas nós estamos a um ano de novas eleições, isto, se correr tudo bem, já nem sequer a um ano, se correr tudo bem e se, entretanto, o orçamento, que havemos de falar dele a seguir, for aprovado e não tivermos que ter eleições antes. Este estudo aponta a centralidade da terceira, portanto, uma das coisas a que faz referência é à centralidade da terceira e à importância, e a Cláudia já falou aqui do Porto da Praia. Bom, o Porto da Praia, na verdade, não tem dimensão e precisaria de ser ampliado, precisaria de obras, coisa que a São Miguel não parece bem. Conselho de Ilha nunca mais deixa. De São Miguel. Bom, pronto, e aí estamos a assistir, não sei se concordam comigo, mas estamos a assistir neste momento, como há muitos anos não acontecia, a um bairrismo exacerbado. É a minha opinião. Basta ouvir os Jorge Rita. Acho que o bairrismo é importante e pode fazer avançar, andar para a frente, melhorar as coisas quando é um bairrismo saudável. Aquele bairrismo em que a minha ilha é melhor do que a tua e eu tenho que fazer ainda mais, tenho que trabalhar mais para que isso seja assim. Agora, quando tu não podes ter porque eu também não tenho, é mau. E assistimos a esse tipo de bairrismo, até vindo de pessoas com responsabilidades e que penso que deveriam ter outro tipo de atitude, porque isso não melhora nada, não vai ser benéfico para nenhuma das ilhas. E, portanto, se o estudo refere a terceira e o Porto da Praia da Vitória como importantes sobretudo para o mercado interno, já é um obstáculo para que isso aconteça. Portanto, eu acho que a proximidade das eleições, este tipo de bairrismo, São Miguel versus Terceira ou vice-versa, que eu não estou aqui a dizer que um é mais bairrista do que o outro, mas é este conflito constante entre estas duas ilhas que obstaculiza a que muitas coisas se concretizem. Portanto, são razões para que eu acho que nesta legislatura não se vá modificar grande coisa. Não estou a ver que acho que isto vai ficar, como dizia a Graça, pode-se mudar uma ou outra coisa, mas as mudanças serão muito pequenas para que tudo permaneça como está. Então, parece-me que é preciso ter coragem política, este governo ou o que vier a seguir, que tenha coragem política para fazer aquilo que efetivamente tem que ser feito, independentemente de a quem agrade, mas para bem de todos os açorianos. Eu ainda queria acrescentar aqui mais 2 ou 3 coisas em relação a isto, que é o seguinte. Uma das questões que foi sempre muito polémica foi o facto de, há muito tempo, esta parte, que efetivamente a carga não vai direta do continente à ilha de destino. Os barcos ou param em São Miguel ou param na Terceira e retiram os contentores e depois subcontratam-se uns aos outros. Tipo, nesta semana vais tu às ilhas, na semana seguinte vou eu. Que é aquilo que a gente chama o cambão. Portanto, quando tu tinhas 3 operadores na região e penso que os madeirenses já estão com muito pouco, 2 operadores que combinam entre si preços, os preços finais têm que ser os mesmos, portanto, nunca há mercado a funcionar. Mas também não poderia haver, porque com tanta obrigação e sem compensação financeira de obrigações de serviço público, quer dizer, ninguém anda aqui por amor à camisola. Na altura foi por amor aos barcos que tiveram que comprar, porque na realidade os portos não tinham gruas, tiveram que se comprar barcos que eles próprios tinham as gruas para tirar e colocar os contentores e, portanto, era um investimento que estava feito e que também não iam deixar a região e quiseram ficar. Mas isto para dizer o seguinte, a carga já estava a ser baldeada e eles se subcontratarem com barcos grandes. Isto tornava-se tudo muito mais eficiente se tiveres barcos grandes para fazer o transporte do continente e uma ponta de entrada, mesmo que venham diretamente para São Miguel, tudo o que é para ficar para São Miguel, e que venha para a Terceira, aquilo que é para ficar na Terceira, e distribuir pelas outras ilhas.
São Miguel não fica nada prejudicado com isso, muito antes pelo contrário, porque o Porto de São Miguel, tecnicamente, e diz quem percebe, não pode crescer mais. E, portanto, se tiverem só os barcos que vêm servir São Miguel e que não estão a empatar espaço da costagem com as outras mercadorias que nem sequer vão ficar lá, o que é que São Miguel ganha ou perde com isso? Não ganha nada em ter o Porto assoberbado com carga que nem sequer vai servir São Miguel. E, portanto, o Porto da Praia tem condições para servir do hub. Aquilo que temos que pensar, e era aquilo que o estudo devia ter dito, mas os estudos também dão respostas às perguntas que são colocadas. E não sei até que ponto o que é que o Governo Regional pediu que queria perceber ou saber. Porque aquilo que era importante saber é quais são as dimensões dos barcos pequenos que fariam o transporte interilhas. Porque uma das coisas que as ilhas mais pequenas não querem, e têm razão, é aquilo que chamam a carga rolada, carga descontentorizada, que é péssimo, tiras as coisas dentro dos contentores, depois vai tudo baldeado. Não, querem em contentores. Então, contentores mais pequenos, que há barcos que podem usar esses contentores mais pequenos, estudado qual é que é o tamanho mínimo, qual é que é a rotação mínima para que isto seja economicamente viável. Toques, portos, tudo isto é que tinha que ser pensado. Uma distribuição interilhas, ainda para mais. Não sei se vocês têm essa noção, mas neste momento na região deixou de se fazer estoques. As farmácias já não têm estoques, já ninguém tem estoques. Antigamente tinham estoques de tudo. Agora não. Mesmo em termos de investigação, precisamos de uma coisa qualquer, não há um laboratório que tenha estoque. O que torna muito mais importante a regularidade e a previsibilidade de vir carga que tem que vir todas as semanas. Não tem, a região não tem estoque e, portanto, isto torna-se especialmente importante. Eu percebo que seja difícil tomar uma decisão destas, que vai mudar muita coisa, com base num estudo que não dá respostas, porque não dá, e muitas das coisas que estão lá são efetivamente opiniões. Mas também, e volto a insistir, o estudo para ter dado as respostas certas era preciso ter sabido fazer as perguntas. O Governo Regional é que deveria saber quais são as questões que queria aprofundar, ter valores seguros para poder tomar decisões difíceis. Uma decisão que é claramente política é o Governo assumir ou não as obrigações de serviço público. Se na região vamos passar a ter um transporte marítimo de mercadorias com obrigações de serviço público, que, como já disse e volto a insistir, são obrigações de serviço público, na minha opinião, muito mais democráticas do que as de transporte aéreo de passageiros, que só beneficiam uma percentagem da população que é que viaja. Cláudia ou Judite, querem acrescentar uma questão a este tema? Eu queria só dizer mais uma coisa. A questão desse estudo, eu acho que aqui só há duas formas de resolver a situação. A primeira delas era o modelo com obrigações de serviço público, com ou sem participação pública. Só para eu encerrar a minha parte. Não, só para encerrar a minha parte, que é, politicamente, Berta Cabral podia ter esperado que a Comissão Independente até viesse dizer, olha, este estudo tem muitas fragilidades, não vê bem isto, não considerou bem aquilo, e até a protegia politicamente. Ela dizia, olha, meus senhores, eu pelo simples não vou arriscar a tomar decisões difíceis num estudo que até a Comissão Independente e técnica considera que é muito frágil e que não me posso basear nele. Protegia-se, não percebi qual foi essa antecipação, e é uma política experiente que já não devia cometer este tipo de erros. Cláudia. Bom, mas como eu dizia, acho que as duas formas de resolver a situação seriam: a primeira, ser um modelo com obrigações de serviço público, com ou sem com participação pública. A segunda, um contrato de prestação de serviço público com participação pública. Acontece que este segundo, pelas razões que o próprio estudo avança, não é viável. Portanto, sobe apenas o primeiro. Portanto, a solução para isto está muito reduzida. Ou seja, o túnel que se criou está muito afunilado. E neste momento eu acho que só resta à senhora secretária, depois do imbróglio que ela própria pôs a si, é de facto a situação de limar algumas arestazinhas, sobretudo resolver problemas de fundo, nomeadamente a questão do abastecimento de carga contentorizada a ilhas como Santa Maria, como Graciosa e como Flores, que a gente passa o inverno a ter notícias sobre isso, que são sempre muito penalizadas nisto. Agora, qual é que vai ser a saída disto? Depois de tudo o que foi gasto, acho que
que é muito fácil de prever, até porque não há, como dizia a Judite, o tempo que resta não é muito e, portanto, até ao fim da legislatura isto ficará como está. O que é que a senhora secretária pretenderá limar e não parece que haja uma mexida de fundo no modelo atual de transporte marítimo. Entretanto, e como referiu também a Judite, aproximando-se um ano de eleições, o Governo açoriano apresenta o Plano e Orçamento Regionais e o Conselho de Ilha Terceira recusa dar parecer. E vou continuar com a Cláudia Cardoso. Um dos argumentos para esta recusa é de que o documento não é credível. Sim. Enfim, eu não sou muito favorável a este tipo de postura de recusar a aparecer. Eu acho que as pessoas têm que ter sempre uma opinião sobre as coisas e, portanto, neste caso, que é um documento objetivo com os factos lançados, acho que poderia haver e deveria haver uma posição marcada. Mas foi o que entendeu o Conselho de Ilha e eu, de certa forma, percebo, porque a gente olha para os relatórios de execução, são miseráveis. O plano do próximo ano tem incongruências brutais. Uma delas é desagregar as verbas. Coloca-se num montante global, incluindo a questão do transporte de mercadorias. Coloca-se um volume grande desagregado para a terceira, mas onde é que está dito? É o contrário. Onde é que está dito ali que aquilo que depois vai ser gasto... São verbas que são supostamente para desagregar pelas outras ilhas, mas como não podem ser desagregadas no plano, mas depois são todas enfiadas na coisa terceira. É o que ali está, outra coisa é depois a execução ser efetivamente feita na terceira. Tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer. E depois há aqui questões, e as críticas do Conselho de Ilha fazem todo o sentido. As estradas estão num estado miserável. Os caminhos agrícolas, para lá vão. Os apoios à lavoura, a gente sabe o que é que tem sido. Obras de manutenção, falta de pessoal nas escolas, vamos para aí fora. Os problemas fundamentais da ilha, e o Presidente do Conselho de Ilha focou-os e não são novos, o Porto da Praia, o Porto de Pipas, a questão do terminal de cargas de Aerogar Civil das Lajes, tudo isso se mantém. E onde é que está? E depois vêm, digamos, os atuais deputados do partido... do PSD, do partido que eu ia dizer do partido que está no poder, não posso dizer isso, do principal partido que está a governar, dizer que o investimento nas pessoas tem sido significativo, mas eu não sei como é que a gente quantifica o investimento nas pessoas. É que quando vi os planos e orçamentos, e ainda vi uns anos na Assembleia, a gente viu, e os deputados do PSD na altura também viam, o investimento nas infraestruturas. Agora, de repente, já não interessa as infraestruturas para nada. A gente precisa investir nas pessoas. Mas então digam-me lá qual é o investimento nas pessoas, se nas infraestruturas também não se reflete nas pessoas posteriormente. Portanto, o problema, efetivamente, é que as questões persistem, não foram resolvidas desde o último. Os relatórios de execução têm uma baixa execução e nem sequer é preciso olhar para o relatório de execução do plano e orçamento da ARPRAN. É só nós tentarmos pensar o que é que o Governo Regional fez no último ano na Ilha Terceira. Para além da obra de Porto de Pipas, eu não me lembro de mais nada. Mas se vocês se lembrarem, eu cá estarei para vos dar razão. Outra questão. Para a manutenção das estradas na Ilha Terceira, 1,5 milhão. Toda a gente sabe que como é que aquilo se chama? O que o povo chama o macadam. O alcatrão, mas tem outro nome, tem um nome técnico que eu agora não me lembro. Um metro daquilo é caríssimo. E, portanto, 1,5 milhão. Isto nem sequer dá para recuperar aqui a circular que tem buracos que dão cabo enfim, para as empresas que... Querias dizer asfalto? Não. Os tapetes de asfalto? Não. Asfaltagem? Tapete betuminoso. Sim. Era isso que eu queria dizer. Mas o de asfalto já dá são os tapetes de asfalto, é o asfalto, é o que o asfaltagem. povo diz. Mas vocês sabem, basta dar a volta às nossas ilhas para as freguesias para ver o desastre. A circular de Angra não é preciso ir muito longe. Quando se sobe aqui o fanal e se vira naquele sentido, a circular está em péssimo estado. E os carros a circular... Se fosse o PS a governar, eu nem quero imaginar as capas do Diário Insular que isto tinha dado. Mas, enfim, os tempos são outros e, portanto, agora já ninguém fala da manutenção das estradas. Mas, por acaso, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, quem suspeita, falou e disse que, obviamente, esta verba não dava para fazer nada e não dá. Tem toda a razão. Graça Silveira, o Conselho de Ilha argumenta também, como aliás também já referiu a Cláudia, que os investimentos se repetem todos os anos sem qualquer execução. Isso é um presente envenenado, deixares para mim repetir a mesma conversa que a gente já diz há 30 mil anos, que é o Porto da Praia. Não. O problema
é a não execução e o que me preocupa. Mas em relação ao Conselho de Ilha Terceira não ter dado parecer, eu devo dizer que dos 9 conselhos de ilha houve 4 que votaram a favor. O Faial votou contra. 2 contra e 3 abstenções. Portanto, houve outras 3 ilhas, foi Terceira, Flores e Faial, abstiveram-se em relação a dar parecer. Porque eu concordo em termos de princípio, concordo com a Cláudia. As pessoas têm uma opinião. O Conselho de Ilha é eclético, tens pessoas de todos os partidos e, portanto, como houve muitos pareceres desfavoráveis e outros pareceres provavelmente favoráveis, não se conseguiu um entendimento para votar a favor ou contra e preferiram não dar parecer. E preferiram não dar parecer no sentido de que eu também percebo que é um documento que é irrealista, que eu não, com os dados que tenho à minha frente, não tenho como achar se aquilo é bom ou mau, porque há um ano foi igual e há 2 anos foi igual e nada aconteceu. Que é o grande problema dos planos de orçamento. Os planos de orçamento são muito mais válidos por aquilo que foram na análise política, digamos, muito mais por aquilo que se executou do que por aquilo que se prometeu. Pode-se prometer este mundo e o outro e depois ter taxas de execução baixíssimas. Não, ou seja, aliás, este plano tem mais de 17%. No que diz respeito a mas isso também era sempre assim, que o PS tinha mais isto, tinha mais aquilo e depois as taxas de execução, enquanto que a verba alocada todos os anos crescia, a taxa de execução todos os anos baixava. E isto é que não pode ser. Mas aquilo que verdadeiramente me preocupa é o governo, a coligação, manter o acordo com a iniciativa liberal e voltar a ter um orçamento sem endividamento adicional. Numa altura em que isto para mim é um risco, e para quem entende, não é? Em que se tem um PRR que é uma brutalidade de fundos comunitários que temos para executar. Não nos podermos endividar é uma amarra muito complicada, porque, como todos nós sabemos, há imensos projetos que são cofinanciados. Há uma parte que é paga com fundos comunitários e há outra parte que é paga com fundos próprios. Se a economia não está a crescer à loucura para começarmos a gerar receitas que possamos usar para pagar a nossa parte dessa execução, a única maneira de o fazer é com endividamento. Mais grave é que esta política do endividamento zero está a gerar uma perversão que é o endividamento aos chamados os pagamentos em atraso. As dívidas aos fornecedores. Que é, como não posso ir à banca me endividar para pagar aos meus fornecedores, deixo de pagar. Não me endivido, mas também não pago. Ou seja, endivido-me, não me endivido à banca para manter o acordo do endividamento zero, mas endivido-me com quem me serve. Com a economia local, que já de si é muitíssimo frágil e que tem que ter as suas contas em dia, tem que pagar aos seus funcionários todos os dias, tem que pagar os seus impostos todos os dias e a segurança social e depois não recebe daquilo que serve o Estado. Portanto, isto é que não pode acontecer. Só para se dizer que estamos com a iniciativa liberal e estamos numa lógica de indivíduo. E, portanto, as taxas de execução também têm que baixar, porque há muita taxa de execução que está a baixar claramente devido a esta amarra que compromete a execução, que não pode endividar para avançar. E aquilo que eu ainda acho mais... Porque é aquela conversa que quando as pessoas estão atentas percebem o que é isto. Quer dizer, o argumento do governo é que o endividamento zero não é para estar de bem com a iniciativa liberal. É para não honorar as gerações futuras, que eu concordo em absoluto. Não deixar os nossos netos a pagarem dívidas das quais eles não são beneficiários diretos, digamos assim. E às vezes até podiam ser. Porque quando é verdadeiramente investimento e não despesa corrente, que também está a aumentar imenso, e era uma das coisas que a gente criticava, temos cada vez mais despesa corrente e menos investimento. Quando é investimento em infraestruturas e em melhoria de ensino e de educação, etc., os nossos netos e os nossos bisnetos hão de herdar as dívidas, mas também hão de herdar esse investimento. É que se diz que não se vai honorar as gerações futuras, por isso é que queremos um endividamento zero, mas depois diz-se que estão a contemplar a possibilidade de renegociação com as instituições de crédito
alterando as condições contratuais de diversos empréstimos, nomeadamente as maturidades. As maturidades quer dizer o tempo que eu levo a pagar ao banco. Ok? Faço um empréstimo a 20 anos, ou a 30 anos, ou a 40 anos. Portanto, se vão negociar as maturidades, quer dizer que vão empurrar a dívida ainda mais para a frente. Se isto não é honorar as gerações futuras, não sei o que é. Não vamos só honorar os netos, então também, olha, vamos empurrar a maturidade para honorar os bisnetos. Enfim. Judite Parreira, como é que o Governo Regional defende estes documentos que serão votados no plenário de novembro? Bom, para já eu gostaria de me referir ao Conselho de Ilha, do qual eu faço parte, mas não estive presente nesta sessão, porque, como é de conhecimento público, há falta de professores, mas isso não... Pronto, é o que é, já todos sabemos, não há professores para substituir. E quando um professor falta, e agora com os novos horários dos professores do primeiro ciclo, muitas vezes o que acontece é que não há ninguém para os substituir e os alunos têm que ficar com assistente, não havendo também assistentes, e portanto é muito complicado faltar às aulas do primeiro ciclo neste momento. E eu não tinha como faltar. Entendo que, da mesma forma como eu não falto para os plenários sindicais, porque entendo que eles devem ser feitos em horário pós-laboral, creio que o Conselho de Ilha também deveria ser assim, deveria ser feito num horário em que quem trabalha pudesse trabalhar efetivamente, e todos trabalham, mas há quem tenha, pronto, quem seja empresário em nome individual ou tem outro tipo de trabalho com isenção do horário em que pode estar presente. Eu tenho sérias dificuldades e não estive presente, mas entendo e valorizo muito o Conselho de Ilha, porque acho que o Conselho de Ilha é onde tem assento todos aqueles que têm preocupações, as forças vivas da ilha e que conhecem melhor as necessidades da ilha do que ninguém, melhor do que o Governo. Acho é que está demasiado politizado. E é isso que faz com que vote a favor ou vote contra, e quando há uma abstenção ou uma não pronúncia, enfim, é olhado com muita estranheza, porque não pode ficar, e acho que não deve ficar no vazio, que os concelhos de ilha têm que dar o seu contributo, e quem não concorda deve apontar outras soluções. E, portanto, este Conselho de Ilha resolveu não se pronunciar, eu respeito, mas acho que, atendendo a que, na verdade, este plano de orçamento não, apesar de se olharmos assim só aos números, o plano de orçamento de 2023 para a terceira tinha 122.638.184 euros e o de 2024 157.432.260 euros, ou seja, há um aumento de 34.794 euros e 76 euros. Portanto, há um aumento muito significativo, mas isto depois na prática não tem grandes reflexos. E a verdade é o que se vê, quer dizer, temos aqui uns aumentos para a Aerogar, para a Marina de Angra, para o Porto da Praia, mas as taxas de execução têm sido muito, muito baixas. Há outras necessidades que não estão a ser contempladas, nomeadamente as estradas, e tem sido feito muito pouco pela terceira. Enfim, o que diz o Governo é o que defendem depois também os deputados, é que tem havido um forte apoio às pessoas, às famílias, nomeadamente através da tarifa Açores, que se mantém e que efetivamente foi uma excelente medida deste Governo e que permitiu que os açorianos conhecessem melhor os Açores e que viajassem mais interilhas. Referem também o programa Novos Idosos, que também foi um auxílio muito significativo às famílias, as creches gratuitas, isso tudo é muito importante. Mas há outras coisas que são igualmente importantes. Também sabemos que o Governo não anda a nadar em dinheiro propriamente, e a Graça já referiu aqui o constrangimento que é o endividamento zero. Na verdade, continuar a endividar-se como se não houvesse amanhã, como foi feito até
muito recentemente, não pode ser, porque as gerações futuras têm, as novas gerações têm o seu futuro hipotecado. Não pode continuar a ser desta forma, mas também nenhum governo consegue governar bem com e numa altura do PRR zero. E a verdade é que isto põe em causa a aplicação dos fundos comunitários. E, portanto, parece-me que é uma solução muito fraca e muito má para as necessidades dos Açores. É evidente que este plano, isto é uma anteproposta de plano e, portanto, vai haver acertos, vai haver ajustes e naturalmente o Governo vai ter em conta as observações feitas, porque apesar da não pronúncia, mas o Conselho de Ilha há de elaborar um documento para enviar ao Governo, e esse documento até podem ir anexo, porque ninguém ficou impedido, os conselheiros não estão impedidos de dar o seu parecer, que será anexo a esse documento. Portanto, podem ainda aparecer algumas medidas, enfim, algumas sugestões, alguns contributos de conselheiros e naturalmente o Governo terá isso em conta. E tem que ter, porque a terceira não pode continuar a ser tratada desta forma. Mas a verdade também é que, por outro lado, nós não podemos querer ter tudo ao mesmo tempo. Portanto, o Governo não tem financeiramente não tem possibilidades de dar tudo a todos em simultâneo. E a verdade também é que enfim, por exemplo, o Conselho de Ilha do Corvo dá um parecer negativo quando tem um aumento de 4 milhões, e nós sabemos que pelo facto de o deputado do Corvo ser parceiro da coligação e ser muito reivindicativo em relação às necessidades da sua ilha, o Corvo tem tido muita coisa, tem sido bastante beneficiado. Eu não estou a dizer que não mereça, mas tem sido bastante beneficiado, e ainda assim o Conselho de Ilha vota contra. Pronto, é preciso ter em conta as necessidades de cada ilha no momento certo, mas a verdade é que eu creio que não se tem, na verdade, ter tido muita em atenção as necessidades da terceira, e a terceira está a ficar para trás. O Governo vai ter que olhar a isso. Isto foi a anteproposta. Na proposta final eu espero que haja mais alguma coisa para a terceira, porque não podemos continuar assim. Queria só aqui, há bocadinho a Cláudia estava a falar da questão das verbas que são desagregadas e não são desagregadas. Uma das coisas que o Alan Menezes diz, que considera maldoso, miserável e maldoso, fazer isto, que é, há verbas que são para dividir por todas as ilhas e que em termos técnicos não é possível desagregá-las por ilha em cada um das rubricas. E então, no caso em apreço que a Cláudia estava a falar, por exemplo, que é do transporte marítimo, aquilo é um bolo que é para ser dividido por todas as ilhas, mas foi alocado todo o bolo à ilha terceira, inflacionante, que é um orçamento que não vai ser usado só para a terceira. Aumento em relação a 2023 não seja real. Certo, não é real, e levou a esse comentário do Presidente da Câmara de Angra. Eu acho que a questão inicial à Cláudia era porque é que este orçamento esta proposta de orçamento era considerada não credível. Uma das coisas que contribui para isso são erros de lesa pátria. E quem diz isto é o Conselho Económico e Social dos Açores, em que todo este orçamento é gizado num cenário macroeconómico, considerando que a região em 2024 ia ter um crescimento económico de 2,9%, ou seja, praticamente o dobro do crescimento da economia portuguesa. Quer dizer, quem é que acredita nisto? Ou então descobrimos áreas de negócio na região de repente, ou isto não é só para lá de otimista, isto é irrealista, e portanto este tipo de erros tiram credibilidade, e penso que essa vai ser uma das alterações que vai ser feita à anteproposta. Há sempre, eu gostaria só de acrescentar, sempre a possibilidade de irmos ao futuro, vermos o relatório de execução
E voltarmos ao presente. Certo. E fazer tudo igual. Como diria o Sr. fazer tudo igual. Só se esqueceu de dizer foi. Mas se chegarmos ao futuro e virmos Como é que se que fez. deu tudo errado, quando voltares ao presente, não faças assim. Eu acho que sim. Já agora. É uma das boas soluções. Bem, para encerrarmos, só uma palavra rápida. A aprovação por parte da Comissão Parlamentar de Aprofundamento da Autonomia de um aumento para 40% de mulheres nas listas de candidaturas para a eleição da Assembleia Regional. Cláudia Cardoso, que aumento é este e o que é que significa? Eu acho que significa a tomada de consciência progressiva do papel das mulheres e da sua importância na política. Portanto, acho muito bem, na minha opinião, devia ser para 50% em vez de ser 40%, porque as mulheres devem ter uma representação igual ao dos homens. E, portanto, os 40% de saúde, só lamento não ser ainda superior, porque efetivamente a presença feminina, como este programa bem atesta, é indispensável à causa pública e ao desenvolvimento da região. E Graça Silveira, esta conclusão da Comissão de Aprofundamento da Autonomia vem de encontro à questão que abordámos, aliás, no último Política de Saltos Altos sobre as mulheres na política. Na política e no poder. Olha, uma das questões práticas que vai alterar, lembram-se que falámos no último programa de que era 2 de um determinado género, 1 do outro. Não se podia ter, agora não, porque os 40% já obriga um de cada género, um sim, um não, um sim, um não. Portanto, as próximas, mas ainda não se vai aplicar nas próximas regionais, ainda não é para aplicar nas próximas regionais. Isso ia dar muito trabalho. trabalho. Não. Isso ia dar muito trabalho. Isso ia dar muito trabalho a caçar mulheres. O que eu ouvi é que seria já aplicado nas próximas regionais. Não, porque isto ainda vai ter que ser aprovado na Assembleia Regional, depois vai lá fora, isto é... Não penso que vai ser isso tudo. Se calhar já dá para... Mas na prática, estes 40% até podiam ser 90%. Nada obrigaria que o que vai em primeiro lugar numa lista, por uma ilha, que aquele partido só elege um deputado, seja o efeito prático é outra coisa. Mas não, porque a conversa sempre... vamos ter mais mulheres... A questão da lei da paridade permite, porque em cada 3 lugares tens que ter uma. Está bem, mas a que vai ser eleita e que se vai sentar na Assembleia... No caso de ser só um. Claro, é o que eu estou a dizer. Acabei de dizer isto, Cláudia. Acabei de dizer que quando só se elege um deputado e em partidos pequenos, é o que acontece. Porque argumenta-se muito, com isto vamos ter mais mulheres sentadas na Assembleia Regional. Não vai. Não é direto. Não é porque se o que vai em posição elegível for homem, a seguir podem ser todas mulheres. Mas lá, quem se vai sentar é o homem. Judite Parreira, concordes ou não com as cotas de mulheres na política? Esta ainda é uma medida necessária? Sem dúvida, eu já disse aqui várias vezes que sou contra as cotas, mas que as considero uma necessidade. E, portanto, esta medida é uma medida necessária, mas, como disse a Graça, não quer dizer que na prática ainda se verifique muito isso. Agora, eu apelo também às mulheres, porque não basta que hajam medidas nesse sentido, também é preciso que as mulheres se disponham a dizer presente à política. E parece-me que ainda há uma certa... E se vão só no verbo encher, ainda é pior. Mas eu ia chegar lá. É isso mesmo. Portanto, é preciso... quebrar essa barreira e é preciso que as mulheres também se disponham depois a participar ativamente, porque também estar lá e depois não ser uma voz ativa, ficar na última fila, sempre caladinhas, porque naturalmente são os homens que têm, enfim, o maior protagonismo, também não queremos isso. E, portanto, é preciso que as mulheres vinquem a sua posição, aproveitem esta melhoria que foi introduzida, mas que elas próprias façam o seu caminho. As mulheres, então, a terminar este Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Ângela. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Ângela.